Louvado seja o nome do Senhor. Podemos nos sentar. Mais uma vez, boa noite a todos. Nós hoje temos uma aniversariante aqui no lugar, Deise. Não dá para ver a Deise, né? Alguém joga um foco de luz na Deise aí. Mas depois ela vai estar aqui à frente, então nós vamos ver. Parabéns, Deise. Que o Senhor te abençoe. Graça e misericórdia acompanhem os seus dias. Dá uma salva de palmas aí para a Deise, gente. Olha que linda. Aí, depois você dá um abraço nela, tá? Queridos, como vocês estão? Estão bem? Quero começar essa noite dizendo... Oi, querido, seja bem-vindo. Nós queremos começar essa noite dizendo o seguinte, que no dia 27 de junho, nós teremos o nosso Arraiá da Zion. É o momento mais católico da nossa vida, tá? Da nossa história. Tá bom? Então, não se escandalize. Todas as coisas que a gente faz aqui têm um propósito de alcançar vidas. Todos. Então, e outra coisa, tem acontecido uma coisa excepcional no nosso Arraiá, gente. Infelizmente, eu não trouxe aqui a foto para mostrar para vocês. Me cobrem na próxima semana. Toda vez que nós colocamos um casal de noivo, depois de 2 anos, eles se casam na vida real. Tá certo? Aconteceu isso com Vinícius e Maiara, foram os primeiros noivos, casaram. Depois, Pedro e Carol foram os próximos noivos, casaram. E agora, Sabrina e Nicolas. Ou seja, se você quer casar... Olha, a Camille já olhou ali para o Mateus, é nós. Fez assim, ó. Fez assim, a gente é um noivo. Mas é só depois de 2 anos, tá? A profecia diz que depois de 2 anos rola. Mas eu já tenho gente na fila, né, Pedrão? Hein? Cadê a Gi? A Gi não veio hoje para se pronunciar. Está no Kids? Senão ela já estava dizendo, sou eu, peguei o buquê. Ela pegou o buquê mesmo no casamento. Menina, ela deu uma voadora no buquê. Eu tenho provas. Vou trazer também na próxima semana, eu trago tudo, tá? Trago aqui as provas para vocês verem. A Sabrina, não sei se foi combinado. Eu sei que ela estava assim meio atrás, a Sabrina jogou. Ela fez assim, ó, vum, passou. Nunca vi nada igual. Pedro, tu dessa não escapa não, tá bom? Queridos, nós estamos numa série de mensagens chamada O Deus que Transforma. O Deus que transforma. Você crê que Deus é capaz de transformar? Você crê que Deus é capaz de transformar corações, transformar circunstâncias, transformar destinos? Você crê mesmo? Amém. Glória a Deus. Nós somos do time que crê que Deus, além de ser um Deus criador, é um Deus Pai, que se preocupa com a nossa vida, com a nossa história, para onde nós estamos caminhando. E hoje é dia também de transformação. Amém? Para essa série de mensagens, querido, nós estamos no livro de Jonas. E essa é a primeira vez que eu estou assim, muito presbiteriana, pregando de forma expositiva. Eu gosto. Mas essa é a primeira vez que nós estamos indo assim num livro só. Toda a série está no livro de Jonas, que são poucos versículos, são apenas 48 versículos e distribuídos em 4 capítulos. Na semana passada, como foi a primeira mensagem, nós falamos sobre o capítulo 1. E ali o que é que nós vimos? Só para colocar você nessa página, você que não estava aqui. Nós vimos Deus chamando o profeta Jonas e dando uma ordem muito clara para ele. Ele deveria ir para Nínive. Nínive, um povo inimigo do povo de Israel, povo que era totalmente oposto, contrário, adorava outros deuses, do qual o profeta Jonas, sendo um israelita, tinha verdadeiro pavor. E Deus dá essa ordem, vá a Nínive. Vai lá e faz o que você tem que fazer, porque você é profeta. Se você é profeta, você precisa pregar. Prega lá arrependimento, porque aquele povo lá está perdido. Jonas olha aquela situação e ele faz exatamente o contrário. Ele vai para Jope, lá em Jope, ele resolve pegar um barco, um navio, na direção oposta. Ele deveria ir para leste, andando 800 quilômetros, ele vai em direção a 3.200 quilômetros a oeste para Tarsis. Ele, inclusive, faz investimento nisso, para dizer assim, Deus, eu até pago para não fazer o que o Senhor está me mandando fazer, de tão absurdo que é, eu não quero
que a tua misericórdia caia sobre esse povo merece mesmo o julgamento do Senhor, esse povo merece morrer. Ele faz isso de caso pensado, ele faz isso porque ele quer fazer mesmo. Ele está dizendo para Deus assim: olha, eu não vou fazer aquilo que o Senhor está mandando. Deus que transforma as circunstâncias, Deus que transforma tudo aquilo ao nosso redor para colocar no centro da sua vontade. Ele envia uma tempestade. O texto é claro em dizer que foi a mão do Senhor que sopra um vento, que forma uma grande tempestade. E o barco ali, o navio, começa a querer naufragar. Os marinheiros começam a se desesperar. Nós temos ali uma é tripulação que chama de marinheiro? Tripulação, né? Porque, de repente, eu estou dizendo que é tripulação, e tripulação é só de avião, né? Tripulação mesmo, né? É isso aí. Eles começam a orar aos seus deuses, era uma tripulação politeísta, e acham estranho, porque, diante daquela tempestade, daquele caos, daquele desespero, Jonas é o único naquele navio que está no porão dormindo. E eles começam a acordar Jonas e dizer assim: olha, clama ao seu Deus, quem sabe ele te ouve. Lançam sorte e descobrem que o problema ali era justamente Jonas. E jogam Jonas no mar. Bom, o texto acaba com o verso 17, dizendo assim: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Quando você vai ler os comentários bíblicos, alguns comentaristas dizem que isso é uma paródia, isso é uma sátira, é uma história. Outros comentaristas vão dizer que é um texto real, que de fato existiu, porque Jesus, em Mateus, ele cita Jonas. Se você crê que Deus criou o mundo, todo o universo, através do poder de sua palavra, acreditar que Jonas foi engolido por um grande peixe é fichinha. Então, isso não é um problema para nós. Eu sou do time que crê que essa é uma história real. E nós temos várias verdades para tirar desse texto. Verdades essas que se aplicam à nossa vida hoje, em 2025. Então, agora nós vamos expor o capítulo 2, tá? Se você tiver com sua Bíblia, a igreja hoje está clara, né? Você pode abrir aí a sua Bíblia em Jonas, capítulo 2, e o título da mensagem de hoje é Uma Nova Chance. Você gostaria de, cada vez que você errar, você ter oportunidade de ter uma nova chance? Eu não sei se você é daqueles que já fez muita bobagem e que sempre teve uma nova chance e pôde usufruir dessa misericórdia. Misericórdia é algo que você recebe quando você, na verdade, merecia receber um julgamento. Você merecia receber um castigo, mas a pessoa entra na sua vida com misericórdia. E quanto é maravilhoso receber. Muitas vezes a gente não quer dar misericórdia para a vida do outro, mas receber, todo mundo gosta de receber. E nós vamos ler o texto de Jonas, e o texto diz assim, vamos lá? Está projetado? Está assim. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor. E ele me respondeu do ventre da morte. Gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus.
Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Senhor, mais uma vez estamos diante da tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, usa a minha boca para trazer uma mensagem que está, antes de tudo, no teu coração. Que eu possa fazer isso, Senhor, com fidelidade, sem colocar ideias próprias, mas expondo aquilo que o Senhor quer. Porque só a tua palavra é que confronta a nossa alma, o nosso espírito. Não são palavras humanas são capazes de emocionar. E toda a emoção dura apenas um tempo. Mas a tua palavra, pregada de maneira fiel, verdadeira, é capaz de transformar vidas e transformá-las para a eternidade. É isso que nós te pedimos agora e já agradecemos no nome poderoso de Jesus. E a igreja diz? Estou muito tradicional hoje. Capítulo 1, você vê Jonas fugindo. Jonas correndo. Capítulo 2, os 9 versos, é Jonas orando. Olha que diferença. Nós olhamos para o capítulo 1 e você pode ler na sua casa, porque são apenas 4 capítulos e nós vamos estar o mês inteiro nesse livro. Nós vemos o profeta que recebeu uma ordem clara de Deus e resolve por conta própria, sem pedir orientação de Deus. Senhor, muda de ideia. Não. Por conta própria, ele resolve fugir. E agora, no capítulo 2, ele ora. Nós vemos um profeta que compra a sua própria passagem. Ele paga mesmo para desobedecer. Um profeta que, no meio da tempestade, dorme, enquanto todas as outras pessoas estão desesperadas, cada um clamando pelo seu Deus. Deuses esses que são deuses falsos, que não podem fazer nada. E agora esse profeta ora. Um profeta que permanece calado quando um capitão, um marinheiro, diz assim: olha, acorda porque você está dormindo, clama ao seu Deus. Faz alguma coisa. Ele permanece calado. Mas agora ele ora. E a pergunta que nós precisamos fazer é o que mudou. O que foi que mudou do capítulo 1 para o capítulo 2? Para que haja essa transformação de comportamento. E a resposta que nós temos, que fica claro, é porque Jonas chegou ao seu limite, Jonas perdeu o controle. Todas as vezes que nós temos controle da situação, todas as vezes que temos as possibilidades à nossa volta, nós buscamos encontrar uma solução com as nossas próprias forças. Mas todas as vezes que a impossibilidade bate na nossa porta, que já ficou fora dos limites daquilo que a gente é capaz de fazer, nós mudamos o nosso comportamento, nós começamos a clamar a Deus. Interessante que nós que somos o povo de Deus, nós sabemos que podemos usar a oração como nosso primeiro recurso. Nós não precisamos esperar o caos chegar na nossa vida para que nós recorramos a Deus. Nós sabemos que se a gente abre lá o aplicativo da Amazon, a gente pode orar e dizer assim: Senhor, é para eu comprar isso ou não? A gente sabe que a gente tem uma grande proposta, e por ser uma grande proposta, a gente acha que é de Deus. A gente acha que é uma porta maravilhosa que Deus está abrindo. E aí a gente nem ora. Mas quando o caos se instala na nossa vida, aí nós resolvemos clamar. E é isso que Jonas faz. Jonas chegou ao seu limite.
O texto vai dizer que ele está nas profundezas do mar. Eu fiz um cruzeiro agora. E quando você para realmente olhar, geralmente é no 12º, no 11º andar, em que você fica mais exposto ali a todo aquele marzão. Eu já fiz mais ou menos uns 4 cruzeiros. Dentre esses 3, eu fiz com os meus filhos e eles eram menores. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, Senhor, eu acho que não sei onde eu estava com a cabeça de fazer um cruzeiro com essas crianças, porque o parapeito fica mais ou menos aqui, assim. E a altura é gigantesca. E você sabe que se você cai naquele lugar ali, não tem o que fazer. Eu não sou de assistir Netflix, de assistir nada de televisão. Eu sou crente assembleiana. Mentira, eu não sou, não. Das antigas, né? Que TV era de diabo. Mas a minha televisão, ela passa o tempo todo parada, porque eu sou inquieta para assistir. Mas, nesses últimos tempos, eu fui apresentado a um canal do YouTube, como eu estou moderna, de 2 rapazes que resolveram velejar e dar a volta ao mundo, chamado Catuche. Quem me falou foi minha irmã. E eu comecei a acompanhar. Muito bom, por sinal, mas eu já enjoei. 4 vezes eu já estava nervosa naquele veleiro. E eles tomam banho assim na beira, e ele estava dizendo, num dos episódios que eu assisti, ele falou assim, olha, tá vendo isso daqui? Isso daqui, se eu cair, ele no veleiro, não era nem num barcão, nem no navio. Se eu cair aqui, já era. Aqui, tem 5.000 metros de profundidade. 5.000 metros. Jonas está nessa situação. Está nas profundezas do oceano. E ele começa a dizer várias palavras, demonstrando o desespero e a angústia que ele estava ali passando. Não existia nada o que fazer naquela situação, a não ser clamar. Não existia nada que se podia chamar, nem um apito, nem um bote salva-vidas. E ele começa a clamar àquele que pode fazer alguma coisa. E até um ateu, se você colocar numa situação dessa, ele começa a clamar a Deus. Ele começa a se desesperar e dizer, vamos clamar, vai que existe um Deus. E Jonas, ele está exatamente nessa situação, e ele começa a clamar, porque ele está desesperado, ele sabe que está ali à beira da morte. E Deus manda a provisão. Só que a provisão não é um bote. A provisão não é que o pessoal se arrependeu e estendeu uma corda com uma boia para puxá-lo de volta. A provisão é um grande peixe para engoli-lo. E Deus, ele tem algo assim tão misterioso para a nossa vida e para exercitar a nossa fé, que muitas vezes Deus está mandando para nós a provisão, mas como não é como a gente pensa, ou como não é da forma, a nossa ideia, aquilo que pela nossa lógica nós acharíamos que seria o provável, nós não acreditamos que é de Deus. E quando você olha para esse texto, qual é a lógica que tem Deus enviar como provisão um grande peixe para engolir Jonas? São os mistérios de Deus. E Jonas, ele estava ali completamente entregue, se afogando, e Deus provê a salvação, e foi ali, dentro daquele peixe, que ele faz essa oração que nós lemos. Foi ali na escuridão, nas entranhas daquele lugar, que não dá nem para imaginar como seria isso, que ele ora, que ele finalmente ora. E ele ora de verdade. O que eu quero dizer com orar de verdade? É orar dizendo tudo para Deus, se despindo de nossas verdades, se despindo de nossas máscaras, porque muitas vezes nós queremos orar aqui, ou orar com pessoas, orar
na mesa, uma célula, como você queira chamar, e a gente quer encontrar ali palavras bonitas, até mesmo as pessoas que são mais novas na fé dizem assim, mas eu não sei orar bonito, eu não sei como fazer. E Jonas, ele ora de verdade, dizendo aquilo que ele está sentindo, se colocando ali naquela situação de angústia, de desespero, de cansaço. E a oração de Jonas é uma oração humana. É uma oração que mostra que, ao mesmo tempo em que ele lamenta, ele é grato. E eu não sei se você se identifica com isso. Porque muitas vezes, ali na nossa oração, nós murmuramos sobre algumas coisas, nós damos ideia para Deus, mas, ao mesmo tempo, nós reconhecemos que Deus é ao nosso favor, porque senão nem em pé estaríamos. E fica aquela misturada ali, aquela oração híbrida. E eu queria mostrar para vocês a parte em que a oração é uma lamentação e a parte que a oração é uma gratidão, é uma expressão de gratidão. Eu vou fazer isso de maneira rápida, até mesmo porque eu prometi que hoje seria mais rápido para nós termos um tempo maior de oração. Ele começa dizendo assim, olha, na minha aflição eu clamei ao Senhor. Ele disse que ele está aflito. Do ventre da morte eu gritei por socorro. E a palavra morte aí é Sheol, que significa lugar dos mortos, lugar de separação de Deus. Lugar em que Deus não tem acesso. Mas será que existe algum lugar que Deus não tem acesso? Ele usa essa palavra porque essa palavra já estava entranhada na mentalidade do hebreu, do povo hebraico, da linguagem hebraica. Que Sheol era uma separação de Deus. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, algas marinhas enrolaram-se em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas me prendiam para sempre. E a situação era de desespero completo. A situação era uma situação onde não existia solução. Eu não sei o que você pode estar passando na sua vida, em que você olha para a realidade e você se encaixa nessa situação. Eu estou nessa situação. O capítulo 2 é sobre mim. Eu olho para a situação e eu vejo que eu passo por uma angústia, mas eu posso ter uma esperança. Eu preciso ter uma esperança. E é nessa esperança é que Jonas faz a outra parte da oração, que é uma oração de gratidão. E ele vai dizer, e ele me respondeu, Deus ouviu mesmo em meio ao caos, e ouviste o meu clamor, porque Deus, ele tem acesso aos lugares mais profundos, não só da terra, mas da alma humana. Sabe aquelas angústias que você não quer compartilhar com ninguém? Deus tem acesso a esse lugar. Mesmo em meio ao juízo, a vida. Existia ali o juízo de Deus, levando e conduzindo Jonas para o lugar em que Deus queria. E a melhor coisa é estar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Por isso que isso é gratidão. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor. O Espírito Santo reacende a nossa fé, reacende a nossa esperança. É por isso que você precisa estar em contato com a palavra de Deus. É por isso que você precisa estar em contato com pessoas que tenham fé, que creiam. Porque nós passamos por momentos difíceis e você já recebeu um diagnóstico ruim? A primeira coisa que você pensa é que vai dar errado, a tua mente é contra você. Te leva para lugares profundos, sem esperança. Você precisa estar com pessoas que relembrem
Quem é Deus na sua vida? E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Não importa se Jonas estava nas profundezas, Deus ouviu. E essa é uma das provas que nós cremos que Deus transforma. Porque nós temos um Deus que é vivo. Um Deus que é espírito, mas um Deus que é vivo, que ouve, que fala. Um Deus que estende a sua mão, que age na história humana. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Ó Senhor, meu Deus. Deus interveio. Deus livrou. Eu quero dizer para vocês que Jonas, ele está orando mais do que palavras naturais das quais eu falei para vocês anteriormente. A oração de Jonas é inspirada nos Salmos. E aí que tem uma série de salmos que ele cita com as suas próprias palavras. E apesar da rebeldia de Jonas, apesar da sua desobediência, ele era um homem de Deus. E sendo um homem de Deus, ele conhecia a verdade exposta nas Escrituras. E quando a vida o espremeu, quando a vida o apertou, quando a situação era caótica, saiu dele aquilo que estava dentro. Você já ouviu falar que em momentos de tristeza, de angústia, de desespero, nós somos assim espremidos, e o que vai sair de dentro de nós é o que está. O que vai sair de dentro para fora é aquilo que está dentro de nós. Quando você está numa situação dessa, o que sai de você? Sai murmuração? Sai palavras de desesperança? Sai palavras de adoração? Nós precisamos pensar nisso. Nos versos 7 ao verso 9, o texto vai dizer assim: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que votei, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Eu quero chamar a atenção de vocês que nós não vemos no texto um Jonas completamente transformado. Ao longo dos capítulos, nós vamos vendo Jonas se transformando. Esse Jonas do capítulo 2, ele já está diferente do capítulo 1. Mas o Jonas do capítulo 3 já vai ser outro Jonas. Aqui nesse capítulo 2, ele reconhece o seu estado, ele reconhece a sua limitação, ele reconhece as circunstâncias que estão ao seu redor, ele agradece a Deus pela salvação, ele fala que Deus é misericordioso, que ele tem um coração complacente, mas ainda olhamos para Jonas. Olhamos para o seu interior, para as suas palavras, e ainda vemos um coração orgulhoso. Ele diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, ou seja, ele ainda tá falando dos ninivitas. Ele ainda está dizendo assim: olha, eles desprezam a misericórdia, e Deus, querendo derramar misericórdia na vida dos ninivitas, querendo usar a vida de Jonas para entrar com a sua graça para aquele povo. E ele diz assim: olha, eles desprezam, mas eu, com cânticos de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. Eles rejeitam, mas eu, Senhor, eu não. Eles estão aí fazendo todas as aberrações, mas eu, Senhor, eu não. O Jonas, ele não está pronto, mas ele está orando. Isso nos leva, queridos, a acreditar que o ser humano, ele passa por um processo de transformação que dura a sua vida inteira.
Muitas vezes as pessoas não querem se achegar a Deus, principalmente as pessoas que se converteram acham que não estão preparadas para o batismo, porque ainda precisam deixar os seus vícios, ainda precisam deixar as suas mazelas. Mas eu pergunto, quem está pronto? Quem é a pessoa que é perfeita diante de Jesus que é perfeito? Aqui nós vemos um Jonas que começa a fazer o que ele precisava fazer. Ele precisava realmente clamar a Deus e orar e voltar. Porque o que é suficiente para Deus é que nós tenhamos esse coração voltado para Ele. Dizendo assim, olha, Senhor, eu clamo a Ti. Olha, Senhor, eu estou disposto. Olha, Senhor, eu entendi. Eu entendi que o caminho que eu estava andando, o caminho que eu estava indo vai me levar à destruição. Agora, não por uma escolha pessoal, mas por uma escolha tua, eu entendi. E é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer o que o Senhor está mandando fazer, porque Deus ele não exige perfeição. Mas Ele responde a orações sinceras. Mesmo que essas orações sejam imperfeitas. Mesmo que a gente diga bobagem nessas orações. E a gente diz, tá? A gente manda assim, né, no nosso coração matar uns, né? Você era tão bom, dá um sumiço assim. Porque nós não somos perfeitos. E nós chegamos finalmente ao verso 10. E no versículo 10, depois da oração de Jonas, sem nenhuma explicação detalhada, sem nenhuma transição que deixasse o texto mais suave, o texto vai dizer assim, então o Senhor ordenou ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Ponto final. Depois que Jonas ora, Deus começa a agir. E os comentários bíblicos vai dizer que Jonas foi vomitado pelo peixe em terra firme, projetado em terra firme em Jope. Lá no lugar onde ele deveria ter buscado o caminho correto para Nínive. O texto vai dizer que Deus está dando a Jonas uma nova chance, um recomeço, mais uma oportunidade. Deus está dizendo para Jonas, olha, vamos tentar de novo. Vamos recomeçar no ponto em que você errou. E isso para nós, queridos, é motivo de alegria. Isso para nós é motivo de estarmos maravilhados, porque nós temos um Deus que ama recomeços. Nós temos um Deus que nos dá uma chance, e mais outra chance, e mais outra chance, porque Ele é misericordioso. E a palavra de Deus vai dizer que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor nos chama a ser santos, mas Ele sabe que nós iremos pecar. Mas isso não é uma desculpa para vivermos no pecado. Isso daí é um encorajamento para nós vigiarmos, para nós estarmos juntos como comunidade, para encorajarmos, suportarmos uns aos outros. Deus nos livra e nos dá uma nova chance de fazer diferente. Ele não quer só que a gente saia do problema, mas Ele quer que a gente volte para o nosso propósito. A palavra aqui, queridos, é arrependimento. Deus quer que, de fato, a gente se arrependa, que a gente entenda que sem Ele é impossível fazer qualquer coisa na nossa vida. Que se nós não tivermos na presença de Deus, nós vamos caminhar passos equivocados. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. De Salmo 103, dos versos 8 ao verso 10. Eu gostaria que o grupo de louvor viesse, você já vai ficando em pé.
já para parar aí o sono. E eu queria fazer um apelo. E hoje a igreja vai se movimentar um pouquinho mais. Jonas vai dizer, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Nós estamos aqui para lembrar que o Senhor tem uma solução para a nossa causa. Que o Senhor quer nos dar uma nova chance. Eu sei que cada um de nós tem algo que precisa mudar, tem algo que precisa se arrepender, tem algo que precisa voltar para Jope e recomeçar. E ir para o caminho em que a voz de Deus está direcionando. E hoje é um dia especial. Hoje é um dia que a igreja comemora o domingo de Pentecostes. O dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja. Os discípulos estavam assim reunidos como nós estamos. E o Espírito desceu e capacitou as pessoas a viverem sobre o poder de Deus. A não viverem mais pelas suas próprias forças, mas foram capacitados através de dons do Espírito Santo, através do fruto do Espírito Santo, a caminhar com segurança, caminhar sabendo que Deus é real, que Deus vive, que Deus tem poder, que Deus nos dá direção, que Deus transforma a nossa vida. E que esse momento hoje seja esse momento de recomeço. Nós vamos fazer diferente. Ao invés de eu orar aqui, você vai buscar estar em trio, 3 pessoas. Faça isso. Nós vamos ter um momento de oração. Busca aí pessoas. Fica aí de 3 em 3. Não deixa ninguém sozinho. Se você quiser se movimentar, pode se movimentar, tá, gente? Pode vir para cá, pode ir para ali para o fundo. Fica à vontade. Se quiser ficar de joelho, você fica. Esse momento aqui, nós estamos na igreja. Isso daqui não é uma apresentação, não é uma plataforma, é o povo de Deus reunido. Você vai orar, você vai dizer para a pessoa que está com você qual é a sua causa impossível. Você vai orar pela sua família, você vai orar pelo seu documento, que é importante aqui, você vai orar pelas suas necessidades físicas, você vai orar para que a sua família tenha a presença do Espírito Santo de Deus, você vai orar para Deus te capacitar a usar os seus dons e os seus talentos na obra do Senhor, você vai orar pelos seus relacionamentos familiares, para que o Senhor edifique a sua casa. Você não vai deixar nada de fora. Nós não temos pressa. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, se mova nesse lugar. Se mova nesse lugar. Comece a orar. Você pode orar em voz alta, você pode orar da forma que você quiser. Em nome de Jesus, Pai, esteja conosco nesse lugar agora. Ó Senhor, a Tua igreja apresenta os pedidos nesse lugar, Senhor. Reconhece as falhas, reconhece os pecados. Nós queremos confessar cada um deles, Senhor, todas as vezes que nós somos negligentes. Ó Pai, em nome de Jesus, faz a Tua obra nesse lugar. Clame ao Senhor, querido, porque Ele ouve. Ele está aqui nesse lugar, nós temos certeza disso. Espírito Santo de Deus, transforma as vidas nesse lugar, Senhor. Transforma os corações. Muda destinos. Ó Senhor, resolve sentenças. Muda diagnósticos, Senhor. Derrama cura sobre o Teu povo, Deus. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor é capaz de realizar milagres, que o Senhor é capaz de transformar vidas. Essa igreja só está de pé porque o Teu Espírito está nesse lugar.
Jamais teríamos capacidade, Senhor, de pregar a Tua palavra. Jamais teríamos capacidade, Senhor, de investir na Tua obra, se não fosse a Tua voz nos dando a direção. Levante a sua voz, meu amado, não tenha vergonha. Você está nesse lugar com liberdade dada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a hora, esse é o momento. Não existe cristianismo sem o Espírito Santo se mover. Jesus, sopra o teu Espírito. Que aqui seja um lugar de conversão, Senhor. Um lugar de transformação, Senhor. Não transformações momentâneas, mas transformações eternas. Não deixa ninguém só nesse lugar. Em nome de Jesus.